Quando ele abriu aquela porta e me olhou daquele jeito, eu soube que minha vida ia virar de cabeça para baixo. O que começou como um simples pedido de açúcar, terminou com ele sussurrando no meu ouvido uma proposta que me fez tremer por dentro. Meu nome é Ícaro, tenho 28 anos, e essa história que vou contar vai deixar vocês grudados na tela até o final. Antes de mais nada, quero agradecer nossos membros Alex Rodrigues, Jailson Reis, Casale Terapia Holística, Mário Cantalice e Cláudio Magrini. Vocês fazem esse canal existir. E se você quer mais histórias como essa, vira membro também, porque tenho muita coisa chocante para compartilhar. Bom, vamos lá. Tinha acabado de me mudar para um apartamento pequeno num prédio do centro. Era o que dava para pagar com meu salário de vendedor. Terceiro dia na casa nova, ainda com caixas espalhadas por todo lado, quando bateu aquela vontade louca de tomar um café. Fui na cozinha, peguei o pó de café, coloquei água para ferver, e quando abri o armário procurando açúcar, nada. Tinha esquecido completamente de comprar no mercado. Era 2 horas da tarde de uma terça-feira, sol rachando lá fora, e eu ali morrendo de vontade do meu cafezinho. Pensei em descer até a padaria da esquina, mas estava de chinelo, bermuda velha e camiseta furada. Não estava para ninguém. Foi quando lembrei que morava num prédio agora, tinha vizinhos do lado. Talvez alguém pudesse me emprestar uma colherinha de açúcar só para passar o aperto. Saí no corredor e olhei as portas. Apartamento 201, 202, 203. Escolhi o 203 mesmo, sem motivo especial. Bati 3 vezes na porta e esperei. Quando a porta abriu, quase perdi o fôlego. Na minha frente estava um homem que parecia ter saído de uma revista. Moreno, cabelo meio grisalho nas laterais, barba bem feita, uns 40 anos mais ou menos. Usava uma camiseta branca que marcava bem o peito definido e uma bermuda jeans. Oi, desculpa incomodar. Sou seu vizinho do 202. Acabei de me mudar. Você não teria um pouquinho de açúcar para me emprestar? Esqueci de comprar no mercado. Ele deu um sorriso que me fez sentir um calor estranho na barriga. Claro que sim, sem problema nenhum. Sou o Ricardo, seja bem-vindo ao prédio. A voz dele era grossa, meio rouca, daquelas que fazem você prestar atenção em cada palavra. Me estendeu a mão para cumprimentar e quando nossos dedos se tocaram, senti uma energia diferente passando entre nós. Ícaro, prazer em conhecer. Ele segurou minha mão uns segundos a mais que o normal, me olhando direto nos olhos. Não era um olhar comum de vizinho sendo educado. Era algo mais intenso, como se estivesse tentando ler minha alma. Entre, vou pegar o açúcar para você na cozinha. Hesitei por um momento. Era a primeira vez que pisava na casa de um desconhecido, mas alguma coisa em mim disse para aceitar o convite. Entrei e logo percebi que o apartamento dele era igual ao meu em tamanho, mas completamente diferente na decoração. Tudo muito organizado, móveis bonitos, cheiro bom de perfume masculino no ar. Na mesinha da sala tinha uma foto dele abraçado com uma mulher loira, provavelmente a esposa. Bonito apartamento, hein? Muito melhor que o meu, que ainda está uma bagunça de mudança. Obrigado. Minha esposa, que tem bom gosto para essas coisas. Ela viajou ontem a trabalho. Vai ficar fora por 2 semanas. A forma como ele falou isso me chamou a atenção. Não parecia triste ou com saudade. Parecia quase aliviado, como se essas 2 semanas fossem uma oportunidade para alguma coisa. Vem cá na cozinha, vou pegar esse açúcar para você. Segui ele pela casa, reparando como caminhava com confiança, os músculos das costas marcando na camiseta. Na cozinha, ele abriu um armário alto e teve que esticar o braço para alcançar o pote de açúcar. A camiseta subiu um pouco, e eu vi a barriga definida, uma trilha de pelos descendo para dentro da bermuda. Desviei o olhar rapidinho, mas acho que ele percebeu. Quando se virou para mim com o pote de açúcar na mão, tinha um sorrisinho no canto da boca. Quanto você precisa? Só uma colherada mesmo, para o café da tarde. Ele pegou um saquinho plástico e colocou algumas colheres de açúcar dentro. Pronto. Mas antes de você ir, aceita tomar esse café aqui mesmo? Estou meio sozinho desde ontem, seria uma boa companhia. O convite me pegou de surpresa. Era só açúcar que eu queria. Mas alguma coisa naquele homem me fazia querer ficar mais um pouco. Talvez fosse a solidão de estar numa cidade nova, sem conhecer ninguém. Ou talvez fosse aquele jeito dele me olhar, como se quisesse descobrir meus segredos. Pode ser sim. Desde que eu me mudei, ainda não conversei direito com ninguém? Perfeito. Senta aí na mesa que eu vou fazer um café bem forte para nós dois. Enquanto ele mexia com a cafeteira, aproveitei para observar melhor. Tinha as mãos grandes, dedos compridos, aliança de casado no dedo. Mas a forma como se movia, como falava comigo, não parecia de um homem casado qualquer recebendo um vizinho. Tinha alguma coisa diferente rolando ali e uma tensão no ar que eu não conseguia explicar. Era como se estivéssemos jogando um jogo, mas eu ainda não sabia quais eram as regras. O café ficou pronto e ele colocou 2 xícaras na mesa. Se sentou bem na minha frente, tão perto que eu conseguia sentir o cheiro do perfume dele misturado com o aroma do café. E aí, Ícaro, o que te trouxe pra cá? Trabalho, família, amor? A pergunta me pegou desprevenido. Era uma conversa meio íntima para quem acabou de se conhecer, mas respondi mesmo assim. Trabalho principalmente. Consegui uma vaga numa loja aqui do centro. Precisava de um lugar perto. E você mora aqui há muito tempo?
5 anos. Eu e minha esposa compramos quando casamos, mas ultimamente... Bem, às vezes a gente se sente meio preso nas próprias escolhas, não é? Ele falou isso me olhando diretamente nos olhos, como se quisesse que eu entendesse algo além das palavras. O jeito que disse preso me fez sentir que ele estava falando de mais do que só o apartamento. Sei como é. Às vezes a vida não sai como a gente planeja. Exato. E às vezes aparecem oportunidades inesperadas que fazem a gente repensar tudo. O silêncio que veio depois foi carregado de significado. Ele continuava me olhando daquele jeito intenso, eu fingindo prestar atenção no café, mas sentindo que algo importante estava acontecendo naquela cozinha. Foi quando ele esticou a mão por cima da mesa e tocou levemente nos meus dedos. Ícaro, posso te fazer uma pergunta bem direta? Minha pele se arrepiou todinha no ponto onde ele me tocou. Tinha certeza de que o que viesse a seguir ia mudar completamente o rumo daquela tarde. Pode sim. E foi nesse momento que ele me fez a pergunta que eu jamais imaginei ouvir de um vizinho casado que acabara de conhecer. Você já se sentiu atraído por alguém do mesmo sexo? A pergunta dele ecoou na cozinha como um trovão. Fiquei ali parado, segurando a xícara de café, sem saber o que responder. Não era o tipo de conversa que eu esperava ter com um vizinho que acabara de conhecer, ainda mais casado. Ricardo mantinha os dedos tocando levemente nos meus, esperando uma resposta. O olhar dele não era de curiosidade boba, era de quem realmente queria saber, como se minha resposta fosse importante para alguma coisa maior. Esta é uma pergunta bem pessoal para quem se conheceu há 10 minutos, não acha? Ele sorriu e retirou a mão devagar. Desculpa se fui direto demais. É que tem certas coisas que a gente sente no ar, sabe? Uma energia diferente. E desde que você entrou aqui, senti essa energia. Tomei um gole do café para ganhar tempo. Minha cabeça estava a mil. Por um lado, a pergunta me deixou desconfortável. Por outro, despertou uma curiosidade que eu mesmo não sabia que existia. Por que você perguntou isso? Porque eu mesmo ando me questionando sobre muitas coisas na minha vida. Casamento de 5 anos, esposa sempre viajando, eu aqui sozinho a maior parte do tempo. E quando você apareceu na minha porta hoje, sei lá, senti uma coisa que não sentia há muito tempo. A sinceridade dele me pegou desprevenido. Não era um cara tentando me conquistar com papo furado. Era alguém dividindo uma confusão real, um questionamento profundo sobre a própria vida. E que coisa foi essa que você sentiu? Interesse, curiosidade, vontade de conhecer você melhor, de descobrir quem é o Ícaro além do vizinho que veio pedir açúcar. A forma como ele falou, meu nome me deu arrepios. Não era só interesse casual de vizinhança. Era algo mais profundo, mais perigoso. Ricardo, você é casado. Sua esposa pode voltar a qualquer momento. Ela só volta daqui a 2 semanas, como eu disse. E mesmo quando está aqui? Bem, digamos que nossa relação anda mais como colegas de apartamento do que como marido e mulher. Levantou da cadeira e foi até a pia, dando as costas para mim. Pelos ombros tensionados, percebi que não era fácil para ele falar sobre isso. Não estou tentando justificar nada. Só estou sendo honesto sobre o que sinto. E o que sinto é que você despertou algo em mim que estava adormecido há anos. Se virou para me encarar novamente. E você? Sentiu alguma coisa diferente quando chegou aqui? A pergunta me forçou a ser honesto comigo mesmo. Sim, tinha sentido. Desde o momento que ele abriu a porta, alguma coisa em mim se mexeu. Não sabia explicar direito o que era, mas estava lá. Senti sim. Mas isso me confunde, porque nunca passei por nada parecido. É exatamente assim que me sinto. Confuso, curioso, com vontade de entender melhor esse lado meu que sempre ignorei. Ele voltou para a mesa, mas dessa vez se sentou na cadeira do lado da minha, bem mais perto. Conseguia sentir o calor do corpo dele. Posso sugerir uma coisa? Sem compromisso, sem pressão, só para saciar nossa curiosidade? O quê? Que tal a gente se conhecer melhor durante essas 2 semanas? Como amigos, vizinhos, pessoas que estão descobrindo coisas novas sobre si mesmas, sem pressa, sem expectativas, só deixando as coisas fluírem naturalmente. A proposta era tentadora e perigosa ao mesmo tempo. Sabia que estava pisando em terreno desconhecido, mas alguma coisa em mim queria explorar esse caminho. E se as coisas ficarem complicadas? Então a gente para e fica só na vizinhança educada. Mas e se não ficarem? E se descobrirmos algo incrível sobre nós mesmos? Ele esticou a mão e tocou no meu braço. Ícaro, não estou pedindo para você decidir sua vida agora. Só estou sugerindo que a gente explore essa conexão que os dois sentimos. Com calma, no nosso tempo. Olhei para aqueles olhos castanhos cheios de sinceridade e curiosidade. Não era um predador tentando se aproveitar. Era um homem confuso como eu, querendo entender sentimentos novos. Está bem, mas com uma condição, qual? Se em algum momento eu me sentir desconfortável ou quiser parar, você respeita sem questionamento. Claro, óbvio. E vale para os 2 lados. Estamos explorando juntos, sem forçar nada. Ele sorriu e estendeu a mão para selar o acordo. Então está combinado. Vizinhos curiosos explorando territórios desconhecidos. Apertei a mão dele, sentindo novamente aquela energia estranha passando entre nós. Combinado. Mas agora eu preciso ir. Tenho que terminar de organizar umas coisas lá em casa. Claro,
Leva o açúcar e... Ícaro, sim. Obrigado por topar essa aventura comigo. Fazia muito tempo que não me sentia tão... vivo. A palavra ficou no ar entre nós como uma promessa. Peguei o saquinho de açúcar e caminhei até a porta, sentindo o olhar dele grudado nas minhas costas. Na porta, ele colocou a mão no meu ombro. Qualquer coisa que precisar, pode bater aqui. Agora somos mais do que vizinhos, somos parceiros de descoberta. Risos. Gostei dessa definição. Saí do apartamento dele com a cabeça fervilhando de pensamentos. Em meia hora, minha vida tinha tomado uma direção completamente inesperada. Um homem casado, mais velho, tinha desperado em mim sentimentos que eu não sabia que existiam. De volta ao meu apartamento, fiz o café com açúcar emprestado, mas mal consegui tomar. Ficava pensando na conversa, no jeito que ele me olhava, na proposta que tinha aceito. Será que eu estava fazendo a coisa certa? Ou estava me metendo numa situação que ia acabar complicando tudo? Mais tarde, quando estava organizando uns livros na estante, escutei a porta do apartamento dele batendo. Corri até a janela e vi Ricardo saindo do prédio, caminhando na direção do mercado. Sem pensar muito, desci também. Não para segui-lo, mas porque de repente bateu uma vontade estranha de encontrar com ele por acaso na rua. Foi no mercado que nossa verdadeira aventura começou. Quando cheguei no mercado, Ricardo estava no corredor dos vinhos, analisando uma garrafa de tinto. Hesitei entre ir falar com ele ou fingir que não tinha visto. Mas ele levantou os olhos e me viu antes que eu pudesse decidir. Que coincidência boa! Também veio fazer compras? Precisava de umas coisas básicas. Apartamento novo, geladeira vazia. Ele sorriu daquele jeito que já estava me fazendo sentir coisas estranhas. Então vem cá, deixa eu te ajudar. Conheço esse mercado de couro e salteado. Pegou um carrinho e começou a andar comigo pelos corredores, sugerindo produtos, me contando sobre os melhores preços, agindo como se fôssemos velhos amigos fazendo compras juntos. No corredor dos pães, ele parou bem perto de mim para pegar um pacote de pão integral numa prateleira alta. Este aqui é muito bom. Minha esposa sempre comprava, mas ultimamente tenho comprado outras marcas. Gosto de experimentar coisas novas. O jeito que ele falou coisas novas não parecia estar se referindo só a pães. E quando desceu o braço, esbarrou de leve no meu ombro. Não foi por acaso. Ricardo, posso te perguntar uma coisa? Claro, o que quiser. Como você tem certeza de que isso que está sentindo é real? E se for só carência por causa da esposa sempre viajando? Ele parou o carrinho e me olhou sério. Boa pergunta. Pensei nisso também. Mas sabe qual que é a diferença? Quando ela está aqui, não sinto falta de nada. Quando ela viaja, também não. Mas quando você apareceu hoje, senti uma coisa que não sentia há anos. Que coisa? Curiosidade verdadeira sobre outra pessoa. Vontade de descobrir como você pensa, do que gosta, como é quando ninguém está olhando. E principalmente, vontade de me descobrir através de você. As palavras dele me atingiram como um soco no peito. Era exatamente isso que eu estava sentindo também. Mas não sabia como explicar. E se descobrirmos que isso não é o que pensamos que é? Aí a gente volta para a vida normal, com uma experiência nova no currículo e uma amizade interessante. Qual o problema? Continuamos as compras, conversando sobre coisas cotidianas, mas com uma tensão no ar que era quase física. Cada vez que ele se aproximava para pegar algo, eu sentia o perfume dele. Cada vez que nossas mãos se esbarravam pegando produtos, uma corrente elétrica passava entre nós. No caixa, ele insistiu em pagar minhas compras. Deixa isso comigo. Considere um presente de boas-vindas ao prédio. Não precisa, Ricardo. Posso pagar minhas coisas. Eu sei que pode, mas quero fazer isso. Aceita? A forma como ele pediu, quase suplicando, me fez ceder. Está bem, mas da próxima vez eu pago algo para você. Combinado. Na saída do mercado, ele sugeriu. Que tal a gente sobe juntos e eu te ajudo a organizar essas compras? Sei que apartamento novo é uma bagunça. Aceitar significava ter ele dentro do meu espaço, sozinhos novamente. Mas negar seria estranho depois de tudo que conversamos. Pode ser. Realmente preciso de ajuda para organizar as coisas. Subimos juntos no elevador em silêncio. Era um silêncio carregado, cheio de expectativas e nervosismo. Quando as portas se abriram no nosso andar, senti que estava cruzando uma linha invisível. No meu apartamento, ele tirou os sapatos na entrada. Nossa, você realmente está começando do zero, né? Trouxe só o essencial da minha cidade. O resto vou comprando aos poucos. Ele começou a me ajudar a guardar as compras na geladeira e nos armários. Em determinado momento, estávamos os dois agachados, organizando as coisas no armário debaixo da pia, muito próximos. Quando levantamos ao mesmo tempo, ficamos cara a cara, a poucos centímetros de distância. Podia sentir a respiração dele no meu rosto. Ícaro. Sim, posso te abraçar? A pergunta me pegou desprevenido, mas havia algo tão sincero na voz dele que apenas balancei a cabeça que sim. Ele me puxou devagar para um abraço. Não era um abraço comum de amigos. Era um abraço de quem estava descobrindo algo novo, testando limites, explorando sensações. Senti o peito dele colado no meu, os braços fortes me envolvendo, o cheiro do perfume misturado com o cheiro de homem. Meu corpo reagiu de uma forma que nunca tinha reagido antes. Quando Ricardo abriu a porta naquela noite, quase não consegui falar. Ele estava lindo,
de camisa social azul clara, calça jeans escura, cabelo penteado e aquele perfume que já estava me deixando maluco. Que bom que você veio. Estava ansioso o dia todo, eu também. Trouxe uma garrafa de vinho para acompanhar o jantar. Perfeito. Entra, a mesa já está posta. O apartamento estava completamente diferente. Velas espalhadas pela sala, música suave tocando baixinho, mesa arrumada com toalha bonita e pratos elegantes. Ele tinha caprichado em cada detalhe. Nossa, você se superou. Parece jantar de restaurante caro. Queria que essa noite fosse especial. Afinal, não é todo dia que a gente conhece alguém que desperta tantas coisas boas. Sentamos à mesa e ele serviu um prato que cheirava incrivelmente bem. Salmão grelhado com legumes. Espero que goste de peixe. Adoro. E esse cheiro está me deixando com mais fome ainda. Começamos a comer e conversar sobre tudo. Ele me contou sobre a infância no interior, sobre como veio para a cidade grande atrás de trabalho, sobre os sonhos que tinha e os que teve que abandonar. Eu falei da minha família, dos meus medos, das incertezas sobre o futuro. A cada gole de vinho, a conversa ficava mais íntima e sincera. Sentia como se conhecesse Ricardo há anos, não há 2 dias. Posso te fazer uma confissão? Disse ele, enchendo nossos copos novamente. Claro, desde ontem não consigo parar de pensar em você. No trabalho, dirigindo, tomando banho, você está sempre na minha cabeça. Isso me deixou sem palavras por alguns segundos. A sinceridade dele era tocante e assustadora ao mesmo tempo. Eu também não paro de pensar em você. E isso me confunde porque nunca senti nada parecido por outro homem. E se eu te disser que também é a primeira vez que sinto isso? Que aos 42 anos estou descobrindo um lado meu que nem sabia que existia? Como assim? Sempre fui o cara que seguiu o roteiro, sabe? Namoro na adolescência, casamento aos 30, apartamento, trabalho estável, vida certinha. Mas nunca me questionei se era isso que eu realmente queria. E agora você está se questionando? Ele se inclinou para frente, apoiando os cotovelos na mesa. Agora eu sei que algo estava faltando. E quando você apareceu, foi como se alguém acendesse uma luz num quarto que estava escuro há anos. Ricardo levantou da cadeira e veio sentar na minha frente, bem próximo. Ícaro, posso ser totalmente honesto com você? Pode. Não sei onde isso vai dar. Não sei se é só uma fase, uma curiosidade, ou se é algo maior. Mas sei que quero descobrir isso com você, ao seu lado. Ele pegou minhas mãos nas dele. Você topa embarcar comigo nessa descoberta? Sem pressa, sem cobrança, só nós dois conhecendo esse lado novo de quem somos? Olhei nos olhos dele e vi tanta sinceridade, tanto carinho, que minha resposta saiu sem hesitar. Topo sim. Também quero descobrir para onde isso vai nos levar. Foi nesse momento que aconteceu o que eu jamais imaginei que fosse acontecer. Ricardo se aproximou devagar, deu tempo para eu recuar se quisesse, mas eu não queria recuar. Queria descobrir como seria. Quando nossos lábios se tocaram, foi como se o mundo parasse. O beijo começou tímido, cuidadoso, mas logo foi ficando mais intenso. Senti o gosto do vinho na boca dele, a textura da barba raspando no meu rosto, a mão dele na minha nuca me puxando para mais perto. Era diferente de qualquer beijo que já tinha dado na vida. Tinha uma urgência, uma descoberta, um reconhecimento de algo que sempre esteve ali esperando para ser despertado. Quando nos separamos, os dois estávamos respirando forte. Como se sente? Perguntou ele, ainda segurando meu rosto. Como se tivesse acabado de encontrar uma parte de mim que não sabia que existia. Ele sorriu e me beijou novamente, dessa vez com mais confiança, mais desejo. Levantamos da mesa juntos e fomos para o sofá, onde ficamos abraçados, conversando baixinho, trocando beijos de vez em quando, descobrindo esse lado novo de nós mesmos. As horas passaram voando. Quando percebi, já era meia-noite. Preciso ir, amanhã trabalho cedo. Eu sei, mas antes, posso te pedir uma coisa? O quê? Que isso que começou hoje não seja só esta noite. Quero continuar te conhecendo, descobrindo esse lado nosso juntos. Também quero isso. Muito. Na porta, ele me beijou mais uma vez com uma ternura que me fez sentir protegido e desejado ao mesmo tempo. Boa noite, Ícaro. Obrigado por essa noite incrível. Obrigado você por me mostrar coisas sobre mim mesmo que eu não conhecia. Voltei para meu apartamento com a cabeça nas nuvens e o gosto dele ainda na minha boca. Sabia que minha vida tinha mudado para sempre naquela noite. Nos dias seguintes, começamos uma rotina gostosa de descobertas. Jantares juntos, filmes no sofá, conversas que duravam madrugada adentro. Cada dia que passava, nossa conexão ficava mais forte. Uma semana depois, quando estávamos assistindo um filme abraçados no sofá dele, Ricardo pausou a televisão e me olhou sério. Preciso te contar uma coisa importante. O que foi? Minha esposa ligou hoje. Vai voltar mais cedo da viagem. Chega amanhã à noite. Senti um frio na barriga. A realidade tinha voltado para nos lembrar de que aquilo tudo tinha prazo de validade. E agora? O que vai acontecer com a gente? Ele segurou minhas mãos. Não sei ainda. Preciso resolver minha situação com ela primeiro. Ser honesto sobre o que descobri esses dias. Mas quero que saiba de uma coisa. Você mudou minha vida. Me fez entender quem eu realmente sou. Você também mudou a minha. E independente do que acontecer, vou ser eternamente grato por ter batido na sua porta pedindo açúcar. Nós nos beijamos uma última vez, como se fôssemos 2 homens livres descobrindo o amor.
No dia seguinte, a esposa dele voltou e tudo mudou. 2 semanas depois, Ricardo bateu na minha porta pela manhã com 2 malas na mão. Conversei com ela, contei tudo. Decidimos nos separar de comum acordo. Ela também não estava feliz no casamento. E agora? Agora quero saber se você topa construir algo real comigo. Não uma descoberta passageira, mas um relacionamento de verdade. Olhei para aquele homem que tinha me ensinado tanto sobre mim mesmo em tão pouco tempo e soube qual era a minha resposta. Quero sim. Quero construir uma vida com você. E foi assim que um simples pedido de açúcar se transformou na história de amor mais verdadeira da minha vida. Hoje, 2 anos depois, moramos juntos, somos felizes, e toda manhã, quando tomo meu café com açúcar, lembro de como o destino tem jeitos engraçados de colocar as pessoas certas no nosso caminho. Se você chegou até o final dessa história, quero te pedir uma coisa. Se ela te tocou de alguma forma, se te fez refletir sobre seus próprios sentimentos ou te deu coragem para ser quem você realmente é, deixa aquele like maroto e se inscreve no canal. E sabe o que mais? Vira membro da nossa família aqui. Essas histórias são reais, são nossas, e compartilho elas com vocês porque acredito que todos merecem se sentir representados e acolhidos. Quero te deixar um recado importante. Não importa qual seja a sua história, seus questionamentos ou descobertas, você nunca está sozinho. Sempre vai ter alguém que passou ou está passando pela mesma coisa que você. Está tudo bem não ter todas as respostas. Está tudo bem se descobrir aos poucos. O amor chega de formas inesperadas, nas horas que menos esperamos. E às vezes basta pedir uma xícara de açúcar para a vida inteira mudar. Então não tenham medo de bater na porta. Não tenham medo de se descobrir. Nos vemos no próximo relato. E lembrem-se, vocês são incríveis exatamente como são.